dia. A gente vai entrar agora nessa sexta e possivelmente última parte do revisional de trigonometria que a gente tem feito nas últimas aulas, tá? Lembrando que na última aula, quando a gente resolveu essa questão número 10, a gente eliminou a possibilidade de resolver por teorema de Pitágoras, por cateto, hipotenusa, triângulo retângulo. A gente também eliminou a possibilidade de se resolver através da lei dos senos. A gente chegou à conclusão que a melhor forma de resolver essa questão específica era através da lei dos cossenos, tá? E eu ainda tinha feito nessa última aula a apresentação para vocês dessa propriedadezinha aqui, ó, que ela falava o seguinte: quando você tem um ângulo inscrito numa circunferência de arco AB, tamanho do arco AB, esse ângulo ele tem exatamente a metade da medida do ângulo central correspondente, de medida de arco também AB. Então você tem dois ângulos com a mesma medida AB. Um é inscrito, o outro é central. O inscrito tem a metade da medida do ângulo central. Isso basicamente foi o que a gente viu na última aula. O que a gente prometeu que ia fazer hoje? Que eu ia fazer uma abordagem simples com vocês de duas fórmulas específicas para a gente calcular a área de um triângulo. Então o objetivo agora é finalizar essa nossa revisão com a área de um triângulo qualquer. E aqui eu quero que vocês foquem, por favor, atenção, exatamente aqui, ó. Qual é o tipo de triângulo que eu estou trabalhando? É um triângulo qualquer. Então quer dizer que essas duas fórmulas valem para todo tipo de triângulo, sem exceção? Sim, todo tipo de triângulo, tá? Não vou precisar de me preocupar se ele é um triângulo retângulo ou não? Não. Não vou precisar de me preocupar se ele é um triângulo equilátero, isósceles? Não, nada disso. Você só vai precisar identificar se o triângulo tem alguns elementos, 3 elementos especificamente. E aí é o que a gente vai fazer a partir de agora. Mas foquem, por favor, atenção. Qual é o tipo de triângulo que a gente vai trabalhar? Qualquer um. Então, isso aqui vale para todos, sem exceção. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer, tá? Não vamos me preocupar com as características técnicas dele, mas eu vou representar um triângulo bem geral aqui, ó. Vou chamar isso aqui de vértice A ou ângulo A, tanto faz, mas é o vértice precisamente, tá? Porque eu poderia considerar esse ângulozinho dele aqui. Vou considerar aqui o vértice B ou esse ângulozinho B. E vou chamar esse vérticezinho aqui de vértice C, tá? Ou esse ângulozinho correspondente a ele. E aí eu vou trabalhar com vocês, essencialmente falando, duas fórmulas. Uma fórmula é conhecida exatamente desse jeito, fórmula de Heron, tá? Fórmula de Heron. Quem é esse cara que descobriu a sua fórmula a ponto da fórmula ser batizada com o nome dele, tá? Antes de mais nada, Heron, quando a gente traduz, a gente pode escrever tanto Heron quanto de forma mais abrasileirada, né? Herão, mas também a gente pode falar fórmula de Hero. Tanto faz, tá? Mas é mais conhecido como Herão ou Heron. Herão, ele foi um matemático, ele foi um mecânico, seria o equivalente hoje a um engenheiro mecânico, que viveu na Grécia, precisamente na cidade de Alexandria. Ele viveu por volta de 50 depois de Cristo, tá? Alguns estudiosos falam que ele teria nascido em 10 depois de Cristo e teria morrido em 70 depois de Cristo. E o auge da sua produção científica, matemática, sua produção acadêmica, vamos dizer assim, foi por volta do ano 60 depois de Cristo. Foi quando realmente grandes trabalhos deles foram descobertos, foram feitos, foram realizados. Mas especificamente na matemática ele não tem muita importância não, tá? Na matemática, talvez a sua obra mais incrível, né, mais importante tenha sido exatamente essa fórmula aqui. Mas não quer dizer que ele não tenha grandes trabalhos. Por exemplo, os estudiosos falam que ele foi o responsável, o criador da primeira máquina a vapor que se tem notícia na história.
Ele fez trabalhos muito bons assim na área da física, nas engenharias de uma forma geral, né, principalmente a mecânica, na área de mecânica de uma forma geral. Trabalhos, estudos sobre a questão da pressão do ar sobre os corpos, sobre as superfícies. Então, assim, ele tem sim sua importância, até mesmo na matemática. Tá? Mas vamos à fórmula que ele descobriu. Antes da gente chegar à fórmula, deixa eu apresentar para vocês aqui. Tá? No vértice A, eu tenho exatamente oposto a esse ângulo o lado BC. O lado BC, ele mede exatamente Azinho, tá? Oposto ao ângulo B, ao vértice B, a gente tem esse outro lado aqui, que é o lado AC. A medida do lado AC mede exatamente Bzinho. Oposto ao ângulo C, ao vértice C, a gente tem esse outro lado aqui, o terceiro lado do triângulo, de medida AB. Medida AB ou apenas Czinho. A fórmula do Heron precisa obrigatoriamente desses três lados. Então, a fórmula do Heron você só pode calcular ou aplicar se você sabe quem são exatamente os três lados do triângulo. Então, fica já de imediato esse registro. Tá? Como que é a fórmula dele? Vou escrever exatamente agora para vocês. A área, ele falou, depois de muito estudo, muito cálculo, que você pode calcular da seguinte forma. Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Essa é a fórmula do Heron. Raiz quadrada da multiplicação disso tudo aqui. Nossa, professor, que fórmula enorme. Calma, porque ainda não acabou, tá? Porque você sabe perfeitamente dentro dessa fórmula quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é exatamente um lado, o B é exatamente o segundo lado e o C é exatamente o terceiro lado. Mas e o P? O P não apareceu em nenhum momento. Gente, o P nada mais é do que a metade do perímetro desse triângulo. Como é que você calcula o perímetro de uma figura qualquer? O perímetro não é o contorno, não é a soma de todos os lados? Sim, especificamente no triângulo, é a soma dos três lados A, B e C. Isso é o perímetro, só que na fórmula o P é o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. Então, fica essa dica para vocês. Tá? Vou até escrever aqui, ó. O P, na verdade, é o semiperímetro. Tá aqui, ó, semiperímetro. Então, a fórmula de Heron, você precisa precisamente de quem? Você precisa conhecer os três lados do triângulo. Conhecidos os três lados do triângulo, você aplica a fórmula. Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Nossa, professor, que complicado. É e não é, mas a informação mais importante é, na fórmula de Heron, você precisa dos três lados. Quando você for calcular essa fórmulazinha aqui, quando você for desenvolver essa fórmula aqui, a dica inicial que eu dou é o seguinte. A primeira coisa é você calcular o perímetro, aliás, o semiperímetro. Tá? Calcula o perímetro e divide por 2. Calculou o perímetro e dividiu por 2, você encontrou o semiperímetro. Encontrou o valor do P, você joga ele aqui, aqui, aqui e aqui, fazendo as diferenças P menos A, P menos B, P menos C. Depois a gente trabalha isso de forma prática, só estou apresentando a fórmula para vocês. Bem, gente, e uma segunda fórmula que não tem absolutamente nada a ver com Heron, tá? É a fórmula que envolve não os três lados do triângulo, envolve apenas dois lados do triângulo, mas os dois lados de um triângulo e o ângulo formado entre eles. Então aqui eu quero que vocês prestem atenção, por favor, para mim. Tá? Vou escrever aqui, ó, área, e a gente vai aprender a calcular a partir de agora. Gente, vamos imaginar aqui o seguinte, tá?
Vou até apagar aqui esses quadradinhos que eu desenhei para não embolar muito o raciocínio para vocês. Deixa eu apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui também para facilitar um pouco o entendimento da matéria. Ok. Prestem atenção para mim aqui, por favor. Eu tenho esse vértice A e eu tenho os dois lados que saem dele. Eu tenho os lados B e C, ok? Dois lados. Mas eu tenho o ângulo formado entre esses dois lados. Se eu não tiver os três lados, mas eu tiver dois lados e o ângulo formado entre eles, a fórmula você pode calcular da seguinte forma: metade do produto entre esses dois lados conhecidos, BC, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados. Qual é o ângulo formado entre B e C? Olha para a figura. É o ângulo A. Então, é isso. É a metade do produto entre os dois lados e o seno do ângulo formado entre eles. Tá? Mas você poderia também calcular caso você estivesse trabalhando com outro ângulo, que não necessariamente o ângulo A. Por exemplo, vamos supor que você estivesse trabalhando o ângulo B. Aí você tem esse lado C e esse lado A. Mas você também tem o ângulo formado entre esses dois lados, que são os lados A e C. Então, de acordo com a fórmula, como é que ficaria? Metade do produto entre esses dois lados, A e C, e que multiplica ainda o seno do ângulo formado entre A e C. Qual é o ângulo formado entre A e C? É exatamente o ângulo B. Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Então quer dizer que ainda tem mais uma possibilidade, correto? Sim, exatamente. Então quer dizer que você ainda pode calcular ainda em função do terceiro lado. Quem seria o terceiro lado aqui para a gente? Preste atenção. Você está aqui no vértice C. Você tem esse lado que vai lá para o B, esse lado aqui que vai lá para o A, e você tem um ângulo formado entre A e B, que é exatamente o ângulo C. Então, baseado nisso, você pode falar que a fórmula para essa área é a metade do produto entre esses dois lados em vermelho, que seriam quem? Os lados A e B, e o seno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado pelos lados A e B? É exatamente o ângulo C. Prontinho. Matou a questão. Tá? Então você tem aqui, ó, quando você não tem os três lados, mas você tem dois lados e o ângulo entre eles, dois lados e o ângulo entre eles, você também pode calcular a área. Então você, se tem três lados, vai direto para a fórmula de Heron. Mas se você só tem dois lados e o ângulo entre eles, aí você usa essa fórmula que envolve o seno do ângulo entre eles. Tá aqui, ó. Metade do produto entre dois lados e o ângulo formado por esses dois lados. Você pode trabalhar tanto uma possibilidade quanto a outra. Aí fica a seu critério, fica sob a sua análise essas condições. Entenderam, gente? Então, recapitulando, você tem, dentre as inúmeras fórmulas diferentes para calcular a área de triângulo, você tem essas duas que são muito importantes. Se você tem três lados conhecidos de um triângulo ABC, vai direto para a fórmula de Heron. Mas se você não tem três lados, você tem apenas dois lados e o ângulo entre eles, aí você usa essa fórmula que pega a metade do produto entre esses dois lados, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados. Vamos para a parte prática. Vamos ver como é que se trabalha isso aqui através de exercícios. Vou escrever aqui, ó, solução. Tá? Normalmente, a fórmula de Heron, você percebe que ela tem muito complicador, porque é a raiz quadrada de um monte de número multiplicado um pelo outro. Então, isso costuma traduzir em números grandes para se trabalhar. Mas vamos ver como é que funciona. Determine a área. Opa, a área de quê? De um triângulo. E ele te deu os lados. Quem são os lados? 8, 13
e 15. Se ele te deu os três lados, você usa a fórmula de Heron. Então, vou desenhar aqui um triângulozinho básico, só para a gente interpretar melhor o exercício. Tá? Então, um dos lados mede 8, o outro lado mede 13 e o último lado mede 15. Como você tem os três lados conhecidos de um triângulo, a área, que é o objetivo, né, você vai calcular através da fórmula de Heron. Então, a área, vou escrever aqui, ó, a área vai ser igual a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. E a dica que eu falei com vocês é exatamente o que? Calcular primeiro o P. E o P é o semiperímetro do triângulo. Vamos calcular o semiperímetro? Vamos lá. Semiperímetro. Soma os três lados. 8 mais 13 mais 15. Se eu fizer essa soma, eu tenho o perímetro, tá? Mas eu quero a metade. Então, seria 8 mais 13, daria quanto? 13, 23, 21. 21 com 15 daria 36 dividido por 2. E quanto que é 36 dividido por 2? 18. Pronto. Se você já tem o semiperímetro, você joga na fórmula de Heron. Então, a área vai ser igual a quanto? Aí fica o quê? P vale 18. 18 que multiplica 18 menos A. Então, é 18 menos... Aí, tanto faz, gente, a ordem agora. Tá? Você pode falar, por exemplo, que esse aqui é o A. Tu pode falar, por exemplo, que esse aqui é o B. Tu pode falar que esse aqui é o C. A ordem aqui não vai fazer a menor diferença, tá? Então, seria 18 menos 8, que multiplica sempre 18 menos alguma coisa agora. 18 menos 13 e no final 18 menos 15. E aí você calcula a raiz quadrada dessa contaiada toda aqui, tá? Vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 18 vezes 18 menos 8, 10. Tá aqui. 18 menos 13, 5. E 18 menos 15 vai ficar 3. Então, a raiz quadrada dessa multiplicação. Gente, aí é aquela história. Você pode resolver esse número dentro da raiz de várias formas diferentes. Ou você calcula essa multiplicação todinha aqui e tira a raiz quadrada, ou você faz a velha conhecida fatoração de números primos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a multiplicação de tudo isso e depois tirar a raiz quadrada. E depois eu mostro para vocês no cantinho como é que seria a fatoração com números primos, tá? Então, seria raiz quadrada de 18 vezes 10 vezes 5 vezes 3. Para facilitar a minha vida, eu vou usar aqui a calculadora. Vocês vão fazer isso aqui no lápis, aí no papel, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 10, tá aqui, ó, 18 vezes 10 vezes 5 vezes 3, tá? Isso aqui vai ficar 2.700, então vai ficar raiz quadrada de 2.700, ok? E aí você pode de imediato tirar a raiz quadrada desse número, sem problema, ou vocês podem usar aqui uma fatoração também de números primos, ou ainda uma simples fatoração. Prestem, por favor, atenção, porque agora eu vou até dar um destaque aqui para vocês, tá? O que é 2.700? Eu não poderia falar que 2.700 é 27 vezes 100? Poderia. 27 vezes 100, eu não poderia falar que é 9 vezes 3, o 27, e o 100 é 10 ao quadrado? Posso. Esse 9 aqui, eu não posso falar que é 3 ao quadrado? Sim. Então, é 3 ao quadrado vezes 3 vezes 10 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 vezes 10 ao quadrado. É exatamente isso aqui que eu vou substituir
lá no lugar do 2.700, tá? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 vezes 10 ao quadrado. E agora você sabe, você já aprendeu que pode simplificar um monte de coisa ali dentro, não pode? Lembra de cortar os expoentes com os índices? É isso que eu vou fazer. Vou até mudar de cor aqui também para destacar para vocês. Olha, esse 2 eu cancelo com a raiz. Então esse 3 vai para o lado de fora. Esse 2 também cancela com a raiz. Então esse 10 também pula para fora. Então como que fica? O 3 e o 10 vêm para fora multiplicados. Então 3 e o 10 vão lá para fora multiplicados. E esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui eu não consigo mexer com ele. Se eu não consigo tirar a raiz quadrada dele, eu apenas deixo indicado. Então vai ficar 3 vezes 10, 30 raiz quadrada de 3. E a unidade do exercício, qual que é? O exercício te falou em centímetros. Então a área vai ser centímetros quadrados. Então tá aqui, ó. A área é igual a 30, que multiplica raiz de 3, unidade centímetros quadrados. Professor, e se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 3 e multiplicar por 30, eu poderia fazer? Pode, não tem problema nenhum, tá certíssimo, tá? Mas você precisaria de calcular ou saber de cor qual é a raiz quadrada de 3. Gente, a raiz quadrada de 3 é um valor aproximado, aproximadamente igual a quanto? 1,73. 73,20, tá bom? Um valor aproximado. Então você poderia fazer essa multiplicação. Quer ver a raiz quadrada de 3 exatamente? Vamos lá. Olha só. Vamos buscar aqui raiz quadrada de 3. Ó. Deixa eu limpar a calculadora. Limpei. 3 raiz quadrada. Olha só, 1,73205080, tá? 1,73205080. Então seria isso, né? E aí você multiplicaria por 30. Vamos fazer a multiplicação só de curiosidade? Já que a gente abriu a calculadora, a gente faz a multiplicação aqui, tá? Vamos lá então na calculadora. Pronto. Cadê? 30 vezes 1,732. Tá de bom tamanho. Vai ficar quanto? 51,96. Então tá aqui, ó. A área vai ser aproximadamente igual a 51,96 centímetros quadrados. E aí a gente finaliza a questão. É assim, gente, tá? A fórmula de Heron, ela é muito boa quando você conhece os três lados de um triângulo, mas você tem essa continha um pouco maior para se fazer, mas é uma mera conta, não tem nada de complexo isso não, tá? Gente, questão número 12 a partir de agora. Vamos ver como é que a gente poderia calcular, desenvolver, resolver essa questão. Solução. Vamos lá. Determine a área de um triângulo, sabendo que dois dos seus lados medem quanto? 10 e 12. E o ângulo formado entre eles é de 45 graus. Na fórmula de Heron, ele te deu os três lados. Nessa questão aqui agora, você só tem dois lados, mas você tem um ângulo formado entre eles, que é o ângulo de 45 graus. Então, qual que é a situação aqui? A situação é mais ou menos essa que eu estou desenhando aqui para vocês. Você tem um ângulo que mede 10, aliás, um lado que mede 10, você tem um outro lado que mede 12, e você tem um ângulo formado entre eles, 45 graus. Então a área fica relativamente tranquila agora para se calcular, né? Como que se calcular? Metade do produto entre os dois lados que medem 10 e 12, e você ainda finaliza multiplicando pelo seno do ângulo entre eles, que é o seno de 45 graus, não é? E agora simplificar, né? 12 dividido por 2, 6. Então fica 1 vezes 10 vezes 2 vezes 6, que vai dar quanto?
60. E 60 vezes o seno de 45 graus. Seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, 60 vezes raiz de 2 sobre 2. E aí você simplifica de novo. 60 por 2, 30. Então, vai ficar 30 que multiplica raiz quadrada de 2. Então, está aqui a área. A área vai ser exatamente 30 raiz de 2 e a unidade. O exercício te falou em centímetros. Então, centímetros, e como é área, centímetros quadrados. De novo, hein? Professor, posso substituir raiz quadrada de 2 pelo seu valor aproximado, que é de 1,4142? Pode, não tem problema. Então, como é que seria a área se você fizesse essa multiplicação? Aí a área seria 30 vezes aproximadamente 1,4142, ou, né, quanto que daria essa continha aqui? Criem o hábito de fazer no cantinho do caderno, tá? Eu vou fazer na calculadora para ganhar tempo, tá? Mas, vamos lá. Cadê calculadora? Tá aqui, ó. Seria 30 vezes a raiz quadrada de 2, que seria aproximadamente 1,4142. Então, daria quanto? 42,42. Deixar assim que fica mais fácil, tá? 42,42. A unidade do exercício é centímetros e como é área, quadrado. E a gente finaliza a nossa questão. Então, olha só, duas formas extremamente úteis, relativamente fáceis para você calcular a área de qualquer tipo de triângulo. Recapitulando, vamos voltar aqui, tá? Você tem a fórmula de Heron, quando você conhece os três lados, raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. E você tem a outra fórmula que envolve o quê? Dois lados e o ângulo entre eles, tá? Então ficaria metade do produto entre esses dois lados e o seno formado entre esses dois lados. A gente vai parar por aqui e espero que vocês estudem, tá? Todo esse revisional, porque tudo que a gente abordou é de extrema importância, são conceitos relativamente básicos, essenciais, mas que a gente vai precisar nas matérias futuras. Obrigado, bom estudo para vocês, qualquer coisa me procurem, que eu estou aí sempre com grande carinho para ajudar cada um de vocês. Até a próxima.